Olá, eu me chamo Igor, faço parte da equipe de geoprocessamento da GX80 e hoje irei apresentar a vocês um pouco do software QGIS, mais especificamente ferramentas voltadas à manipulação de dados espaciais direcionada ao combate dos focos de arbovirose, especial focos de Aedes aegypti. O vídeo de hoje será uma introdução simples ao software QGIS, onde apresentarei a vocês como importar dados, tanto vetoriais como matriciais, além de realizar algumas análises simples dentro do software, mas que irão ajudar vocês no combate na análise desses dados. Ao iniciar o software pela primeira vez, você verá essa tela em branco. Para adicionar as camadas, você deverá, no painel de cima, acessar camadas, adicionar camadas, no caso, adicionar camadas vetorial. Você clica nos 3 pontos para buscar o local da sua camada e você deverá indicar essa .shape, .shp, no caso, shapefile. Você clica em adicionar e fecha, terá a representação dos pontos aqui. Para adicionar os dados matriciais, que seriam as imagens de satélite, ortofotos, modelos digitais de elevação, entre outros, você deverá novamente em camadas, adicionar camada raster. O procedimento é o mesmo, você clica aqui nos 3 pontos para buscar onde está a sua imagem, você clica na extensão .tif, no meu caso, clica em adicionar e fecha. Você terão assim, no seu painel de visualização, os dados principais. Todas as suas camadas aparecerão aqui, nessa barra à esquerda. Você poderá, na caixinha de marcação, habilitar e desabilitar a visualização dela. Além também, você poderá arrastar esses dados para modificar a ordem de posição deles, né? No nosso caso, o foco estando atrás, para a gente visualizar ele, colocamos ele à frente do ortofoto, ele aparece. Outras ferramentas importantes, né, do uso do software seriam essas barras aqui de cima, que seriam as barras de navegação. No caso da mãozinha, você poderá deslocar o mapa clicando com o botão do mouse e arrastando, você mexe. Com a lupa do aproximar, você pode dar zoom, clicando, fazendo o quadrado da seção onde você quer visualizar com mais clareza. Você também pode fazer isso pela scroll do mouse, a rodinha do mouse, tanto colocando zoom, tirando zoom. A lupa em negativo você também tira o zoom, no caso, dando clique. E aqui você pode retornar a última visualização, ou seja, o último zoom que você deu. Você também poderá, após adicionar os dados, alterar a composição de cor dele, no caso a simbologia, clicando em cima da camada e indo com o botão direito, indo em propriedades aqui embaixo. Na aba de simbologia, clicando no marcador simples, você poderá alterar vários aspectos referentes à visualização, né, no nosso caso dos pontos, dos dados vetoriais, como por exemplo, aumentar o tamanho dele, no nosso caso, colocaremos um 3, modificar a cor do preenchimento do interior, né, do ponto, colocaremos uma cor mais chamativa no caso, rosa, também alterar o traço, tanto a cor como também o tamanho dele. Você clica em aplicar, posteriormente OK, e sua base é modificada. Para termos acesso às informações presentes em cada ponto registrado, a gente poderá, no painel à esquerda, clicar com o botão direito do mouse e abrir a tabela de atributos. Aqui você poderá visualizar as informações presentes em cada ponto é representado pela linha e cada variável pela coluna. No nosso caso, poderemos, algumas ferramentas importantes da tabela de atributos é o modo de edição, onde selecionando essa opção poderemos clicar e alterar alguns dados da tabela, como por exemplo a classe. Vamos colocar pneu, por exemplo. Dando OK, ela foi alterada, indo para pneu. Se quisermos salvar as nossas alterações, clicaremos aqui. E outras ferramentas importantes também presentes na tabela de atributos são essas de seleção. Temos aqui primeiramente a ferramenta selecionar alguma feição usando uma expressão. Clicando nessa ferramenta poderemos abrir esse painel. Indo aqui, por exemplo, em campos e valores, teremos nossas variáveis. Poderemos, por exemplo, colocar para ele localizar algum volume específico. Clicaremos aqui um duplo clique em volume, colocaremos menor que 500. Clicando aqui, né, em selecionar essa feição, posteriormente fechando,
Vemos que todas as feições que o foco com volume menor do que 500 litros foi selecionado. A gente poderá selecionar de amarelo, poderíamos dar um zoom e visualizar quais são. E voltando novamente à tabela de atributos, poderemos com essa ferramenta aqui desmarcar a seleção feita, desmarcar a seleção. Voltando novamente à tabela de atributos, temos outras ferramentas que também realizam a seleção, como por exemplo o filtro, selecionar a feição usando uma forma, filtrando ela. Poderemos aqui, por exemplo, em classe, colocar classe igual a, por exemplo, pneu. Ela já aparece aqui, você pode dar um duplo clique. E aqui embaixo também selecionar a feição. Novamente, todas as feições que são igual a pneu foram selecionadas. Elas aparecem em amarelo novamente. Voltando à tabela de atributos, poderemos com essa outra opção mover a nossa seleção ao topo. Então tudo que foi selecionado agora, como por exemplo a classe pneu que selecionamos, aparecem em primeiro na tabela. Poderemos também novamente desmarcar essa seleção. Outra ferramenta interessante é aproximar a seleção feita. Vamos selecionar apenas uma feição para fazer esse exemplo. Iremos aqui a uma caixa d'água, por exemplo. Ela foi selecionada. Clicaremos aqui para aproximar a linha selecionada. E o mapa dará um zoom, onde foi selecionado aqui no caso a nossa caixa d'água. Voltando novamente, poderemos fazer o desmarque dessa opção. Também podemos aqui no painel principal fazer algumas seleções por essas ferramentas. Temos a seleção por feição por área ou clique. Poderemos selecionar nossa escolha qualquer ponto que queremos analisar especificamente, ou também criar uma área, selecionar vários e segurando o Ctrl e dando vários cliques poderemos selecionar várias feições simultaneamente. Caso quisermos exportar essa feição, por exemplo, para um novo arquivo, poderemos aqui clicar com o botão direito novamente no arquivo Focus-Engs e exportar, guardar elementos selecionados como, e aqui nesse painel poderemos guardar os dados, criando uma nova camada, por exemplo. Iremos aqui novamente. Você seleciona, no caso, a pasta onde queira salvar os seus dados. Poderemos alterar o nome do dado, como seleção. Clicamos em salvar. Indicamos aqui a geometria, se é ponto, uma linha ou um polígono, no nosso caso ponto. Poderemos também alterar a projeção aqui, sempre atentando para manter a mesma projeção em todos os dados que você está utilizando. No nosso caso, Sirius 2000, Zona UTM-23 Sul. Clicaria em OK. Como podemos ver, ele criou uma nova camada de pontos aqui em marrom com essa seleção. E a camada anterior permanece aqui. Poderiam também desfazer a seleção feita. E essas são algumas das ferramentas principais de seleção do QGIS. Há também dentro do QGIS ferramentas para criar suas próprias camadas vetoriais. Por exemplo, indo aqui em camada, criar nova camada e criar nova camada shapefile, poderemos, por exemplo, criar uma nova camada do zero para o nosso projeto. Clicaremos aqui em buscar e daremos um nome para a camada. Por exemplo, no exemplo que eu vou criar um bairro, salvar. No tipo de geometria novamente selecionamos se é ponto, linha ou polígono. No nosso caso selecionaremos o polígono do bairro. Na projeção, como comentado, devemos selecionar a mesma projeção para todos os arquivos. No nosso caso, a projeção Sirius 2000, Zona UTM-23 Sul. E nessa barra aqui poderemos adicionar campos, ou no caso colunas, à nossa tabela. Por exemplo, colocaremos o nome. Poderemos aqui alterar o tipo do dado, se é texto, número inteiro, número decimal, ou data também. E podemos adicionar esse campo à nossa nova camada, que iremos criar
clicando em adicionar campos à lista. Ela foi adicionada aqui embaixo. Poderemos também criar mais outras, como por exemplo um código fictício, né, do bairro. Colocaremos o número inteiro. Também adicionar campos à lista. Damos OK, ela aparece aqui. Novamente a camada vai aparecer nessa barra esquerda. Como não há nenhuma representação dela ainda, nenhum desenho vetorial dela, ela aparece somente aqui. Poderemos, semelhante à anterior na edição da tabela de atributos, colocar ativo o modo de edição aqui também, ou aqui. E poderemos, nessa ferramenta, clicar para adicionar polígonos. Vamos dar um zoom aqui, por exemplo, e criar um bairro aqui, fictício, só para exemplo. Damos um clique, né, com o mouse e desenhando. Quando quisermos acabar o polígono, damos um clique com o botão direito do mouse. Aparecerá essa tela para preenchermos os dados que a gente havia colocado na tabela de atributos. Colocaremos um nome fictício a esse bairro, como Alvorada, bairro Alvorada, e um código 335. Clica em OK e aparecerá o polígono do bairro aqui, por exemplo. Poderemos salvar nossas alterações no disquete aqui. Elas ficam salvas. E finalizar aqui o modo de edição. Para melhorar a visualização das camadas dos pontos, poderemos colocar, arrastar e modificar a ordem de posição deles. Ou melhor, clicando com o botão, né, novamente, direito do mouse, indo em propriedades, alterar a simbologia dele. Podemos, em preenchimento simples, tirar o preenchimento, colocar um preenchimento transparente e modificar a cor. Colocamos um vermelho, por exemplo. Podemos aumentar a largura do traço aqui também. Aplicamos, damos um OK e será modificado aqui o nosso novo polígono. Outra ferramenta importante que poderíamos fazer no QGIS seria indo aqui em vetor, investigar. Poderemos selecionar feições por localização, como por exemplo, no nosso caso, nosso bairro fictício. Poderemos selecionar as feições de focos da dengue, que no caso podem estar dentro do nosso bairro, respectivo bairro, já selecionado, e dar um executar. Vejam que todas as feições de focos que estavam dentro do nosso bairro fictício foram selecionadas também. Isso é uma ferramenta interessante também para analisar e investigar os dados presentes de focos, por exemplo, regionais, bairros ou qualquer tipo de divisão territorial que tiver interesse, para organizar e também trabalhar melhor os dados presentes. Outra forma de apresentar melhor os nossos dados seria por meio da categorização, por exemplo, indo novamente aqui ao painel à esquerda, clicando com o botão direito, indo novamente em propriedades. Poderemos aqui tirar de símbolo simples e colocar, por exemplo, categorizado. Podemos selecionar qual vai ser o valor da variável para categorizar o nosso dado, por exemplo, classe. Clicaremos aqui embaixo para classificar. E ele dará, por exemplo, uma cor diferente para cada classe diferente que temos no nosso dado. Deixaremos aqui, vocês poderão, clicando aqui, alterar essa cor. Vamos manter aqui apenas para exemplos. Aplicar e OK. Vemos que aparece categorizado aqui no painel à esquerda todas as nossas classes, barril, bebedouro, caixa d'água, etc. E apresentam as cores também no nosso mapa de visualização aqui. Outra forma interessante também de melhorar a visualização dos dados seria novamente clicando com o botão esquerdo e mostrar etiquetas. Veremos que ele apresentará o nome, né, representativo da classe. Para alterar também essas etiquetas, poderemos ir em propriedades, em rótulos. Poderemos tirar os rótulos ou manter os rótulos individuais. Poderemos selecionar qual será o valor considerado para rotular. No nosso caso, a classe. Podemos alterar aqui também. Teremos a classe. Podemos alterar o tamanho da fonte, o tipo da fonte, entre outros. Uma dica interessante para melhorar a visualização dos dados, no caso dos rótulos, seria ir nessa ferramenta Buffer e pedir para ele desenhar o buffer de texto. Podemos alterar a cor aqui, manteremos o branco, aplicamos e veremos que ele cria uma borda em cada nome
melhorando a visualização, obviamente, de cada dado. E novamente poderemos aqui em tirar a etiqueta, se quiser, ou mantê-la. Isso são ferramentas simples, mas interessantes para visualizar e organizar melhor seus dados e também ajudá-los a trabalhar melhor com os dados de focos presentes na região. Por último, poderemos também salvar o nosso projeto com todas as nossas camadas carregadas e símbolos também, indo aqui em Projeto, Salvar. Podemos selecionar onde quer que salvemos o nosso projeto, daremos um nome a ele. Vamos salvar, ele irá carregar, mostrar aqui, projeto salvo. Poderemos salvar novamente toda vez que alterarmos alguma coisa aqui no disquete. Após salvar o projeto no QGIS, ele irá gerar um arquivo .qgz, onde você poderá reabrir o projeto. Outro ponto importante também de mencionar é que ao gerar um arquivo vetorial, no nosso caso, como geramos o arquivo bairro, apesar de mencionarmos ele como shapefile, na verdade o QGIS e outros softwares SIGS geram vários arquivos, né, um deles sendo shapefile, mas vários outros arquivos que são importantes para a leitura do dado como um todo. E se apenas um desses dados não estiver presente na pasta, ou se movemos todos eles para uma outra pasta, poderá há problema de leitura e dar erro na hora de reabrir o projeto. Por exemplo, vamos aqui, né, recortar, mover para uma pasta anterior, como exemplo, voltando, e vamos reabrir o projeto do QGIS novamente, o mesmo projeto que havíamos feito. Veja agora que ao abrir o QGIS dá uma mensagem de erro, de camada indisponível, porque mudamos a camada de pasta. No caso, se a gente mudar apenas um daqueles arquivos, também poderá ocorrer esses mesmos problemas, porque todos eles são importantes para a leitura dos dados. Ou também, se mudarmos o nome do arquivo, poderá também ocorrer erro na hora de buscar o arquivo pelo QGIS, ele não encontrará e não abrirá. Uma forma da gente resolver isso, né, é manter organizado todos os arquivos, mas se algo desse tipo acontecer, você poderá selecionar aqui e buscar onde você colocou esse dado, né, onde você alterou. Ele está aqui, clicamos aqui e aplicamos a mudança. Agora o QGIS, né, volta, ele carrega normalmente nosso arquivo e ele consegue localizar novamente, né. Então é importante também, além desses pontos, manter todos os arquivos sempre organizados e todas as extensões geradas quando geramos o arquivo vetorial, manter uma pasta igual, semelhante a todas, e não ficar modificando muitas vezes o arquivo, né? Porque no caso, se a gente tiver um projeto salvo, modificar ele de uma pasta para outra, o software não vai conseguir localizá-lo novamente. Poderá ocorrer esse tipo de erro, né? Então esse era o vídeo de hoje, uma introdução básica a alguns recursos do QGIS para iniciarmos dentro do software. Agradeço a companhia e até a próxima.